Olá, como vai? Sejam muito bem-vindos ao Pod Practice Health. A gente trazendo aquele bate-papo sobre saúde, sobre nutrição. O bate-papo hoje é muito legal. Nós vamos falar de introdução alimentar sem mistério, o essencial que os pais precisam saber. Você sabe aquela coisa, né? Quando a gente fala que a comida salva, a comida nutre, que diga o que você come para dizer o que você tem, né? É bem nessas regras aí que nós vamos. E quanto mais com o bebezinho, né? Tem tantos procedimentos que a gente passo por essa questão, tenho o bebezinho de 2 anos, com uma mamãe quase fit. Quem cozinhou foi o marido. Não sei fazer nada, a introdução alimentar ficou com ele, foi muito legal, mas aprendemos muito nesse caminhar. E hoje aprenderemos mais ainda. Que eu recebo em nossos estúdios Regina Costenco, que é nutricionista há 21 anos. Isso. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Juliana. Obrigada. O Regina, é assim, né? A nutrição, só para falar um pouquinho sobre você, você é especialista em pediatria, com foco em introdução alimentar do bebê, dificuldades alimentares na infância e alergia alimentar. Pesquisadora da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, professora e nutricionista clínica. E como eu já falei, há 21 anos. Esse universo alimentar é aquela coisa que a gente fala, gente, que a gente faça tudo direitinho, que a gente consiga. Mas eu acho que é muito importante a gente ir passo a passo realmente, né? Então nós temos, assim, duas coisas que já devem estar na cabecinha de vocês, que é o BLW, que daí a gente já vai falar sobre isso, mas o primeiro passo na introdução alimentar, quando que a gente começa? Juliana, mais uma vez, obrigada, né? Como eu disse, estou muito contente de estar aqui com você para comentar sobre esse assunto tão importante, Sim, né? com Como certeza. você disse, a nutrição é a base da saúde, né? Sou suspeita para falar, mas enfim. E a gente tem começado do começo, que é a introdução alimentar, né? Sim. Então, o ideal é que a introdução alimentar comece com o bebê a partir dos 6 meses de vida ou com todos os sinais de prontidão, né? Sim. Então, a partir do 6º mês, a gente considera aí que o aparelho digestório do bebê está formadinho, pronto para receber os alimentos. E os sinais de prontidão é que a criança, né, que o bebê consiga ficar sentado com o mínimo de apoio, tem interesse, né, de levar objetos, no caso aí seria o alimento, né, que vai começar a levar à boca, e que tenha diminuído aí o reflexo de protrusão, que a gente chama. O bebê, como uma segurança mesmo, né, tem um reflexo de empurrar tudo com a linguinha para fora, né? E aí isso dificulta muito a introdução alimentar. Então, quando perde esse reflexo de protrusão, e a partir do 6º mês, a gente considera aí que o bebê está pronto para começar a receber a alimentação complementar. Até esse momento, a amamentação por si garantida, única, como que você visualiza isso também? Sem a introdução da água mesmo. Exatamente. Que isso para mim foi assustador no começo da amamentação. Como que eu não vou dar água pro meu bebê? Eu sou uma pessoa que bebe muita água. Eu fiquei bastante apavorada. E é isso. Isso, exatamente. Então, até o 6º mês, é amamentação exclusiva, né? Só leite materno. O leite materno, ele garante toda a hidratação que o bebê necessita, né? E a gente observa isso tanto no bebê, a quantidade de saliva que produz, a cor da urina, né? Então, é a quantidade suficiente para nutrir, né? Para oferecer aí os nutrientes necessários e hidratar o bebê. Aí sim, a partir do 6º mês, com a introdução alimentar, a gente pode começar a ofertar água, suquinho não, que a gente ofertava antigamente, né? As coisas vão mudando. O suco, na realidade, a gente aprende, assim, a senhora até como nutricionista, que é legal, é 1000 vezes mais indicado, né, do que um refrigerante ou qualquer coisa assim, sim. Mas precisa de um equilíbrio muito grande, né, porque é melhor ter a fruta, isso mesmo, né, é uma realidade, mesmo. né. Quando a gente coloca, por exemplo, num copo de suco de laranja, a gente utiliza ali pelo menos de 2 a 3 laranjas. Um bebê não comeria 3 laranjas de uma vez. Então, a quantidade de frutose, de caloria mesmo que a criança recebe é muito grande para ela. Sim. Não tem essa necessidade. Pode causar um pico de glicemia, né? Então, isso de fato não é legal. Além de não ter a quantidade de fibras que tem na fruta, né? Então, por isso a gente recomenda, de fato, ofertar a fruta e não o suco de frutas. Perfeito. E aí eu vou começar a introdução alimentar, bebê, 6 meses, sinais de prontidão, tudo direitinho. Com que alimentos eu devo começar? Qualquer um. Isso é muito legal, né? Antigamente a gente começava sempre com a frutinha, né? Sim. Pode começar ainda com a frutinha, mas a gente tem que ver o que cabe dentro da rotina desse bebê. O bebê gosta de rotina, a criança precisa de fato de uma rotina. A gente percebe, né, Juliana, que o bebê, no geral, acorda no mesmo horário, dorme no mesmo horário, quer comer no mesmo horário, né? Então,
Rotina é bom para todo mundo, né? É Quem não bom. gosta de rotina tá com algum probleminha. Eu adoro uma rotina, gente. Acho maravilhoso. E dentro dessa rotina, às vezes a gente quer inserir na introdução alimentar o café da manhã para o bebê. Se couber nesse horário, se o bebê está bem, está disposto, não está com muito sono, posso começar assim com uma frutinha pela manhã, não tem problema. Se eu percebo que o meu bebê está melhor, está mais bem disposto no período da tarde, posso começar também com uma frutinha à tarde, ou posso começar no horário do almoço com uma comidinha mesmo, podendo ser legumes, pode ser inclusive carne, leguminosas, né? Leguminosa é todo grão que nasce dentro de uma vagem. Tá. Feijão, lentilha, ervilha, então todos esses alimentos. Então a gente não tem uma pode- ordem específica. Não tem. A gente avalia individualmente a rotina dessa criança, dessa família, né? E vê que momento cabe o início da introdução alimentar. Tá. A gente pode começar com qualquer momento da refeição, como eu disse. E aí a gente vai adequando conforme a criança vai se acostumando com essa introdução Sim. alimentar, com essa nova rotina. Se eu coloco logo de cara aí 3, 4 refeições por dia, sai muito da rotina do bebê. Tá. Aquele momento passa a ser um momento desagradável para a criança. Sim. E a tendência é que ele não queira, que ele comece a evitar aquele momento da refeição, vira um momento desagradável mesmo. Importante, esse alerta é importante. Mas é tão linda a introdução alimentar, né? Ah, eu sou Não, apaixonada. eu imagino como nutricionista, mas assim, é tão mágico você ver aquela criança consumindo os alimentos, né? Sabendo que tem. E em via de regra, a gente deveria ser assim, aquilo que é bom para o adulto também deve ser bom para a criança, né? Ter o equilíbrio, evitar tantas coisas, né? Não é porque só é criança que daí pode açúcar, pode não sei o que lá. Tem algumas restrições que precisam ser seguidas, né? Sim. Não tem jeito a gente fugir em via de regra. Eu lembro que a primeira vez de chocolate foi quase há 2 anos, né? Ele tem 2 anos. A primeira vez de chocolate mesmo valendo foi agora na Páscoa, que eu dei um pedaço para ele. A gente conseguiu, em quase sua totalidade, que ele fosse ter contato com algumas coisas fora uma dieta que a gente segue, que não é nada mais do que a gente segue agora. Exatamente. Isso é o indicado? É o indicado, você falou tudo. É a dieta que a família segue, vai ser a alimentação do bebê, né? Às vezes a gente espera que a criança coma algo que a gente não come, né? Então a tendência é que a criança deixe esse hábito da primeira infância ao longo da vida, né? Se a gente não carrega isso na nossa Sim. família, né? Então, lógico que nunca é tarde para mudar, né? A introdução alimentar pode ser um evento benéfico para a família inteira, considerando que toda a família pode entrar aí nessa alimentação mais adequada, digamos assim. Como você bem disse, o ideal é que a gente ofereça alimentos seguros, digamos assim, para a criança. Segurança em que sentido? Tanto na qualidade nutricional, então a gente não oferta alimentos ultraprocessados, né? Então esses alimentos ultraprocessados que têm uma quantidade muito grande de aditivos químicos, né? Produtos não alimentícios, mas que estão dentro aí dos alimentos, que são os corantes, conservantes, aromatizantes. Então, para o bebê a gente dá comida de verdade, né? Esses produtos químicos eles não precisam. O açúcar e o sal a gente também não dá nesse início da introdução alimentar. Na verdade, a introdução alimentar vai até os 2 anos de idade, Sim. né? Até os 2 anos, de fato, a gente não recomenda a oferta de açúcar. Por quê? Uma das funções aí da introdução alimentar, além de ensinar o bebê a comer, é fazer aí uma programação metabólica, né? É causar uma memória para o corpo desse bebê, para as células dele, né? De como vai ser a saúde do corpo dessa criança quando for um adulto, né? Como vai ser o funcionamento dos órgãos dessa criança quando adulto. Perfeito. Então, a gente faz essa programação metabólica desde agora, né? Desde o início com a introdução alimentar. Então, nada mais importante do que ofertar esses alimentos de verdade, Com comida de certeza. verdade, né? Com certeza. Eu vivo numa base de equilíbrio muito grande, né? Eu acho que, óbvio que de vez em quando foge, de vez em quando. O problema é o sempre, né? É o contínuo. Perfeito, É aquilo isso. que a criança acaba fazendo e tem sido muito legal. No entanto, que eu acho muito bonitinho, ontem ele comeu milho
E ele come na espiga mesmo, assim. Muito legal. Só que eu como na espiga, né? Então ele já vem comendo aos 4, 5 meses, ele já come desse jeito. Aí ele segurou bem forte ontem mesmo, tá mordendo, assim, tirando. Eu falei, gente do céu, como pode, né? Esse hábito gostoso do comer, né? Isso é muito bacana. E o milho, né? Quer queira ou não, tá na espiga, é diferente, não é Sim, prático, né? Sim, e isso é muito legal, porque a criança desenvolve as habilidades motoras Sim. dela também através da alimentação, verdade, né? É verdade. Então, Com é um mãozinha mó momento, pequenininha, é um momento só. muito legal, é muito legal. E essa questão da criança tocar tanto Sim. na espiga, descascar uma mexerica, além deles ficarem super Adora. felizes, eles É adoram, isso isso mesmo, né? A partir do momento que começa a fazer o movimento de pinça, que consegue Sim. pegar de fato ali, descascar, pegar os alimentos Sim. em tamanho menores, isso é muito legal, é uma descoberta mesmo para a criança, desenvolve essa habilidade motora, como eu disse, eu acho que é uma farra, digamos assim, para a família toda. Isso que eu ia te falar, Nutri, Regina, deixa eu te falar uma coisa que eu acho que é muito importante a gente, não passa pela nutrição, mas é nutritivo, eu falo isso. Quem não quer bagunça, não consegue dar tudo de si na alimentação. E, por exemplo, meu marido é chefe de cozinha, então para mim isso é muito natural, bagunça na cozinha, cozinhando muita coisa, descascando muita coisa, né? Ele evita muito usar coisas né, de embalagem e tudo mais assim. E aí o que eu senti é que isso eu odeio bagunça, né? Eu não gosto de sujeira no chão, eu não gosto da minha roupa suja. E eu vi que com o bebezinho esquece. Então, você dá uma melancia na mão daquela criança, ela vai sujar inteirinha. Se você... Uma mexerica para cortar, entendeu? Ele ama manga, imagina. Aquela e ele lambança. pega mesmo, porque eu deixava o caroço com ele, entendeu? Para forçar. Então, assim, quem não quer a bagunça, quem não quer a roupa suja, quem não quer... não é legal. Não vai dar. E olha, Juliana, eu vou te falar que isso muitas vezes traz para a criança um problema futuro de seletividade alimentar, uma dificuldade alimentar. Por quê? Não sei se você já reparou se isso aconteceu com seu filho, mas é muito comum acontecer com várias crianças. Por exemplo, a primeira vez que vai tocar o pezinho na grama, encostou, ele tira o pé. Né? Areia, a mesma coisa. A criança tem aquela aflição. Augusto não teve. Isso Eles são mais... Não, pode ter ou pode não ter. Mas, assim, é muito comum as crianças serem sensíveis a texturas no geral, do ambiente. Dificilmente aquilo que a gente tem um asco, uma aflição no toque, na mão, a gente consegue levar na boca. Né? Então, o toque vem antes da boca. Né? Então, é muito interessante quando a criança consegue, de fato, explorar, tocar. A facilidade na aceitação oral é muito maior, é muito melhor. Tanto que quando a gente tem crianças aí já mais para frente, né, mais velhas, que têm, de fato, problemas de seletividade alimentar relacionado à textura, uma das ações que a gente faz aí, de fato, é a dessensibilização dessas texturas, né? Para que a criança toque nos alimentos, toque em texturas diferentes, para que depois consiga levar à boca. Então, se a introdução alimentar tem aí o papel de educar, de ensinar a criança a comer, então a gente já começa com combo, né? É tudo combo mesmo, já entendi. Agora vamos falar de algo muito importante, vamos lá. O BLW, isso eu ouvi tantas vezes, meu marido usou, eu ficava apavorada, quase tive um treco. Preciso usar? Não necessariamente. Tá. É muito legal. Você é a favor dessa vertente? Também. Tá. Eu vou te falar que eu sou mais simpatizante da alimentação participativa, que a gente chama, que é o BLW, junto com os pais dando na boquinha do bebê também, né? Pai ou cuidador, né? Legal. Por quê? Tem essa questão do toque, como eu falei para você, como a gente conversou agora, né? Que eu acho muito importante a criança explorar, né? Manusear, apertar, levar o alimento à boca, conhecer as texturas, enfim. É muito bacana essa exploração na habilidade motora, o tamanho da mordida, tudo isso é muito interessante. Mas nem sempre a alimentação acontece efetivamente. Às vezes, de fato, a criança fica ali comendo, né? E a gente sempre fala que até 1 ano de idade, o leite materno ainda é o principal alimento do bebê, ou no caso de mães que não conseguiram amamentar, a fórmula infantil. Mas não tem uma chavinha, né, Juliana, que deu 1 ano de idade, a criança
tinha ali como principal Exato. alimento o leite Vou materno. comer de tudo. Agora eu vou comer. Claro. É um processo, Sim. né? Então, além da criança explorar, é importante ela Nutrir mesmo. entender Comer, né? que a comida mata a fome, Sim, né? E sim. não só o leitinho que ela está acostumada, o leite materno, né? Que a comida mata a fome. Então, para isso, ela precisa comer. Então, eu gosto bastante da alimentação, como eu disse, participativa, onde a gente também, além de deixar a criança explorar, pega no prato, dá garfinho na mão da criança, a gente também oferta junto na boca e aí ela vai comendo um pouco mais. Bacana. Por falar em garfinho, só uma observação. A gente tem hábito de dar colher na mão da criança, mas vou te falar que o garfo, por incrível que pareça, é mais fácil para o bebê manusear do que a colher. Porque o garfo a criança espeta e leva à boca, Tem né? os garfinhos também Próprios para isso, né? A gente usou muito o garfinho. E a gente viu exatamente isso. Ele pegava a colher e derrubava. Aí ele ficava Isso. irritado. Porque ele é ariano, né? Então ele é irritado. Nasceu irritado. Aí, quando ele pegava o garfinho, bonitinho pegava. A gente falou, não, garfinho, gente, não tem risco isso. nenhum, vai. Não tem risco. E assim, é o que eu falo, acompanhar a alimentação. Não é dar o alimento, é acompanhar a alimentação. É sentar à Perfeito. mesa também, né? Curtir aquele momento que está vivendo, né? Então, o método BLW não é implícito, né? Você não deve seguir exatamente aquilo como uma imposição, mas é legal você ter um equilíbrio Sim. do contato mesmo com Sim. aquilo e tentar entender que não vai engasgar. Esse é o maior medo, Ai, né? A gente, gente que tem duas angústia. coisas aí, né, que assusta bastante, que é, de fato, a possibilidade de engasgo. Mas, Juliana, posso falar, nesses meus 21 anos como nutricionista, eu nunca vi um bebê, de fato, engasgar com comida. Só aquele Com reflexo de não de sei o que lá. gag, reflexo de aquilo gag. ali, Augusto falava, Deus, Não ter um vou treco, falar vou ter um que é treco. impossível, Tá, tá? tá. Existe a possibilidade, Tá. sim. Mas já vi bastante criança engasgar com líquido, principalmente bebês menores, né? Até o materno mesmo. Né? Isso, com leite materno, isso acontece. Com comida mesmo, se a gente oferecer no corte seguro, que é o tamanho exato para a criança, na textura Sim. adequada para o bebê, qual que é a textura adequada para um bebê de 6 meses? Eu falo que aqui, ó, o nosso dedo indicador aqui com o polegar, eu falo que é o nosso termômetro, digamos assim. Apertei o alimento aqui entre o dedo indicador e o polegar e eu consegui esmagar esse alimento, o bebê eu consegui esmagar esse alimento, a gengiva do bebê também consegue esmagar. Mesmo ele não tendo um dentinho. Mesmo ele não tendo Você dente. jura? Juro. Como que é? Faz de novo. Então, ó, aqui, ó, meu dedo indicador dobrado, coloquei o alimento, apertei, esmagou, tá seguro para eu ofertar. Aquela textura, boquinha ascendente, linda. consegue esmagar Tá com a bom, gengiva. então, Tá bom? beleza, tá? Você falou, tá Peguei falado. ali uma maçã, Ah. apertei, não esmaguei. Não. Não tem uma textura Risco de engasgo. Risco de engasgo. Tá. Aí a gente oferece a maçã como? Assada, por exemplo, a gente Sim. pode embrulhar em papel alumínio, assar, deixar numa textura segura, que é onde eu consigo amassar, e aí o bebê vai conseguir amassar também, tá bom? Você sabe que uva, a gente corta em 4, depois em 2, né? Vai evoluindo, a gente vai cortando menos. O Augusto, ele ama comer a uva certinho. Eu falo assim, presta atenção que você está comendo uva. Aí ele tá comendo. Mastiga, Augusto, pelo amor de Deus, mastiga. E aquele medo de né? De engasgar. Mas você tá ali ao lado e pronta. Exatamente. Pra fazer uma manobra, se Deus não me permita fazer nunca uma manobra. Mas a gente tá de prontidão pra isso. Porque ele ama comer a uva, assim, com segurança. Se você cortar agora, ele não quer. O reflexo de gag, Ju, é algo que é uma segurança mesmo Sim. do bebê. Quando o alimento bate aqui um pouco mais profundo da língua, volta. Parece uma ânsia mesmo, o olhinho enche de Nossa. lágrima, fica vermelho. Saiu, ele se resolve Pronto. e continua comendo Come como a se mesma nada peça que tivesse... Exatamente. Ele devolver, ele fala, gostoso. Come como se nada tivesse acontecido. Isso normal. Geralmente, no engasgo, o bebê Nem tem reação, paralisa. né? Paralisa. Exatamente, ele para. Então, quando a gente vê Sim. aquela reação, espera, observa. Cuidado para já não colocar a mão na... Isso é lógico que falar é fácil, né? Eu falei Na hora isso. que a gente vê, Eu falei né? isso para as outras entrevistadas. Falei, gente, só tenha certeza de uma coisa. Pai e mãe,
tudo que ele vai fazer é porque ele não quer que o filho morra. É isso. Entendeu? É certeza absoluta. Se eu levei no pronto-socorro 500 vezes, é porque eu não quero que ele morra. Se eu tomei muito antibiótico, é porque eu não quero que ele... Que a gente sabe, mas é uma angústia, gente. Ser pai e mãe é viver angustiado. E sempre passa E aí mil coisas a criança na tá lá com a cabeça. carinha. Você fala, peraí, ele tá só com esse de gag ou ele tá engasgando? Vou colocar a mão. E aí, assim, o pai ele é mais calmo, geralmente, nessa questão. A mãe já quer. salva. O gag não dura tanto, Não, né? não, não. É muito rápido, Sim. né? Então, dá pra gente ver se resolveu sozinho. Mas, às vezes, nesse medo mesmo do engasgo, a mãe, pai, enfim, já coloca a mão na boca. Às vezes, a criança fica com medo de comer, né? Ela, como eu falei antes, vai se afastando do momento da refeição. Tudo que é desagradável, aí aquela criança... que quando a gente coloca no cadeirão já começa a chorar. Ela não quer estar ali. Não é nem a situação comida. tá ruim, né? Exatamente. Não é nem a mesmo. comida, é o momento. Só pra gente encerrar, porque eu acho que a gente já trouxe bastante informação aqui pro pessoal da introdução alimentar. Introdução, viu, gente? Depois tem muito mais de alimento aí pra vocês aprenderem. E aí, assim, eu fui camarão, polvo, mesmo coisas que eu não como, né? Como porco, polvo e tudo mais, eu dei o direito do meu filho a comer, porque eu acho que é assim que funciona. Mas quase na frente do hospital. Que ajuda bastante. Mas qual é aquele momento que eu falo, posso começar a oferecer todos esses aqui, que a gente sabe que, né, amendoim, tem 500 coisas aí que a gente sabe, e aquele que é o mais alergênico, que fala, poxa, Ju, isso aqui a incidência é grande. E aí você me conta. Então, os alimentos alergênicos, né, a gente tem... Todo alimento pode ser potencialmente alergênico, né? Mas hoje em dia tem uma maior incidência de alergia aqui no nosso país a proteína do leite de vaca, né? Tem outros também, ovo, camarão, como você disse, amendoim, frutos do mar, peixes, né? Nozes, castanhas. Então, tem alguns alimentos aí que são considerados alimentos alergênicos. Mas pra gente aqui, o mais comum é o leite de vaca. O ideal desses alimentos alergênicos é que a gente introduza já desde do sexto mês, mas é importante a gente manter esse alimento na rotina alimentar da criança. Por quê? Se eu só ofereço... eu não tenho o hábito de comer camarão, por exemplo. Não está na minha rotina alimentar. Eu ofereço para ver se a criança tem alergia. Eu posso só sensibilizar a criança. A criança o bebê produz IgE, que é o soldadinho aí no corpo, que é para combater a alergia, digamos assim. Produz esse IgE, o IgE fica ali paradinho e nunca mais essa proteína entra. Nunca mais é muita coisa, mas demora anos para comer camarão novamente. Quando entra esse camarão novamente, o IgE entende que é algo estranho, novo, e aí pode ter uma reação. Se eu não tenho o hábito de comer amendoim, por exemplo, com frequência, eu posso esperar para introduzir esse alimento. Agora sim, eu sempre como amendoim, faz parte da minha família, nos finais de semana, quando eu recebo gente em casa, tem petisco de amendoim, eu faço sobremesas. Tudo bem, então, oferecer amendoim para a criança e manter esse alimento na rotina alimentar, tá? Eu acho que assim, né, gente, é acompanhar mesmo, né? Ainda mais com a nutricionista, porque vocês vão conhecendo, né, o paciente um a um, aquela reaçãozinha que pode ter dado e a gente nem sabe. Às vezes eu tenho um pouco de alergia a sementes. Isso, na maioria das sementes, se eu comer de forma excessiva. Então, a gente também vai se conhecendo, né? E com uma nutricionista ao lado faz toda a diferença, né? Eu agradeço imensamente a sua participação, todas essas informações que você tem. E, com certeza, no Instagram, tanto dela, quanto no Instagram da própria Praxis, vocês sempre trazendo umas referências pra gente, né, Regina? Muito obrigada, viu, pela participação. Obrigada, eu que agradeço, Juliana, foi muito gostoso conversar com você. Desejo muito sucesso. E Amém. vamos cuidar dos alimentos, né? Porque salva a nossa vida, essa que é a grande verdade. Muito obrigada para você também. Passem pela introdução alimentar de uma forma saudável, não sofram tanto, mas saibam o que estão fazendo, né? Afinal, é a vida do nosso bebê que está lá em risco e participe da alimentação do filho. Pare para aquele momento, né? Não é fácil, a gente fala como via de regra, já passamos 500 coisas, mas tenta participar e tenta fazer desse momento para a gente também, nosso almoço, nosso jantar, nosso café. Tente colocar isso como uma prática comum. Chegou um tempo da minha vida que eu não almoçava. Ai, nossa, passou, ai, tá bom, beleza. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Tem esse momento, né, do almoço que é tão sagrado. É isso que a gente quer passar para vocês. Cuide da vida de vocês de uma forma saudável. Muito obrigada e a gente se fala mais, hein?